Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Thaís Ribeiro e nós estamos com mais um vídeo da série Razão da Fé. Hoje com o tema Fé sem Razão. Fica aí, a gente vai bater um papinho sobre alguns conceitos filosóficos, científicos e principalmente teológicos. Esse QR Code que você está vendo aqui do lado é para você que mora no Recreio, em Vargem Grande, na Taquara ou Campo Grande. Estamos vendendo lindas pulseiras do Plano de Salvação e temos elas na cor prata e dourada. Olha que lindeza! Então você que tem interesse aí de garantir sua pulseira do Plano de Salvação, é só apontar a câmera aqui para o QR Code e deixar nos comentários aí que você quer garantir a sua, tá bom? E nós vamos entrar em contato com você. E vamos para o nosso vídeo. Antes de mais nada, eu quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade, ó Pai, de conhecermos um pouco mais de Ti e a revelação que o Senhor nos dá de Ti através da Tua Palavra. Que esse vídeo possa alcançar o meu irmão e a minha irmã que está do outro lado da tela, ó Pai, que possamos receber, Senhor Jesus, do Teu Espírito Santo, mais doses, Senhor Jesus, de capacidade e compreensão do Teu poder em nossas vidas. É essa oração que eu te faço, no nome de Jesus. Amém. Será que para crermos em Deus e na palavra revelada, é necessário excluirmos totalmente a nossa razão e o nosso lado lógico? Um dos maiores erros que nós cometemos é confundir razão com o racionalismo. A razão é a faculdade de raciocinar, de compreender, de julgar algumas ideias e, a partir dessas ideias, tomar decisões. É preciso ter um mínimo de razão ou de juízo para você decidir entre algo que é bom e ruim, entre algo que é certo e errado. Em contrapartida, temos o racionalismo, que é algo totalmente diferente. Racionalismo é uma filosofia e um dos pioneiros dessa filosofia foi o Kant. Ele defendia que tudo que acontece no mundo, que tudo que acontece em nossa realidade tem que ser analisado a partir da razão. E você não pode, de maneira nenhuma, incluir nessa análise a sua emoção, os seus sentidos, os seus sentimentos. E cai para nós, é uma filosofia falsa, porque na prática a gente sabe que não dá para viver assim. A gente precisa das nossas emoções e a gente usa os nossos sentidos até para definir alguns conceitos para nós. Por exemplo, o que é belo? Sócrates vai falar um pouco sobre isso, inclusive. É impossível de definir o belo, mas a gente sabe que existe. A gente olha algo e aquilo é belo para nós. Uma paisagem, o pôr do sol, aquilo é belo. E essa realidade se dá através dos nossos sentidos. A Bíblia não prega isso e não defende essa linha racional. A Bíblia é um livro de fé e de prática. E o racionalismo, a gente viu que não dá para viver na prática. Então, 1-0 Kant. Agora que nós já definimos o que é razão e o que é racionalismo, podemos continuar caminhando para construir nossas ideias. O que eu quero que você entenda é que, embora a gente não consiga, com a nossa razão, compreender totalmente a fé, precisamos entender que a fé, ela passa pela razão. Ela passa pela nossa faculdade de raciocinar. Um exemplo disso é Moisés. Moisés foi um cara que foi atraído por uma árvore que estava pegando fogo, mas essa árvore não se consumia. E aí ele se aproxima, ele é atraído pelos sentidos, ele é atraído pelo que ele vê, pela sensação que ele tem. Ele tem curiosidade e ele se aproxima. E ali ele ouve a voz de Deus falando nitidamente com ele, dando ordens para ele, chamando ele para ser um libertador. Ora, aquele evento deu para ele motivo suficiente para que ele obedecesse, para que ele seguisse em fé. E isso teve que passar pela razão dele. Ele precisou julgar aquele acontecimento e tomar uma decisão. E a decisão dele foi obedecer, mas a partir de uma compreensão racional. Não diferente dele é o povo de Israel, que saiu do Egito e teve ali experiências com Deus. E mais à frente, ali no capítulo 20 de Êxodo, a gente vai ver que Moisés, após ter uma conversa com Deus no Monte Sinai, ele desce dali com algumas razões,
algumas ordens do próprio Deus, né? Algumas leis para aquele povo. E aquele povo obedece ou tenta obedecer essas leis porque eles conheciam a Deus, eles tinham um senso de quem era. E aquelas leis também é interessante que a gente fala ali muito sobre a moral de Deus, né? Sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o fazer e o não fazer, sobre o senso de justiça. E isso também é razão. Isso também é racional. Isso não significa, como já dito, né, que nós vamos sempre conseguir explicar e compreender a grandiosidade desse Deus, né? Paulo vai falar lá em Romanos 11:33 e ele vai declarar: quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos. E ali, depois de Paulo ter dado uma série de instruções em Romanos, instruções doutrinárias, ou seja, que precisaram passar por algum senso crítico, por alguma razão, ele ao final olha para Deus e ele apenas consegue louvá-lo, porque ele é insondável. Então, a fé não ficou ali contida no ato de raciocinar. Isso fugiu à lógica, como muitas vezes foge à lógica algumas coisas que Deus espera que façamos ou exige de nós. A gente vai ver um pouquinho disso mais para frente. Um outro erro grave que muitos de nós cometemos é achar que a Bíblia é um livro para defender a ciência. A Bíblia não está interessada em defender ciência, a Bíblia não está interessada em comprovar fatos científicos. Não, a Bíblia quer contar uma história, a Bíblia quer contar o plano de salvação. Ela conta a história de Deus, ela conta a história do povo de Deus e ela conta a história de Jesus Cristo. Então, muita gente comete o erro de abrir a Bíblia em Gênesis e querer, ali a partir de Gênesis, explicar a ciência. E abrindo um parênteses aqui dentro desse assunto, a gente lembra que Moisés foi quem escreveu Gênesis, né? Gênesis é um livro da criação, então a gente entende que Moisés, que viveu bastante tempo depois da criação, foi inspirado pelo próprio Deus para escrever ali o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. A Bíblia vai falar que Moisés era um homem dotado de sabedoria, ele viveu ali entre os egípcios no palácio e ele era extremamente culto. Mas naquela época, tinha-se uma ideia do que era o mundo, né? Existia uma cosmovisão. Por exemplo, o nosso globo terrestre é totalmente diferente do que eles expressavam o mundo naquela época. Deus não estava preocupado em falar para Moisés questões científicas. Ele só queria dizer que ele que criou o mundo e ponto, acabou. Entende? Outro exemplo desse erro, né, que você com certeza já ouviu falar, e até o próprio pai da Reforma Protestante cometeu, foi usar o texto de Josué, capítulo 10, onde ele fala que o sol parou para defender que o sol girava em torno da Terra e não o contrário, que a Terra girava em torno do sol. E aí a gente tem essas duas ideias conflitantes, né? Como assim? Se o sol parou na Bíblia, significa que a teoria da translação é uma mentira. Mas a gente sabe, na realidade, que a teoria da translação é uma verdade, uma ciência evoluída que nós humanos tivemos a capacidade de alcançar. Porém, quando a gente trata ali, né, do que o autor do livro de Josué quis expressar, é que na visão dele, na cosmovisão dele, era como se realmente o sol tivesse parado. Na visão dele, o que ele tá vendo ali na hora é que o sol parou e o sol ficou lá. Ele não tinha essa noção evoluída que a gente tem hoje. Mas aí, talvez, né, pra gente quebrar aí essa ideia que a gente ainda tem sobre a ciência ser algo que não pode se conversar com a fé, eu quero desmistificar também o que é ciência e o que é naturalismo, tá bom? Ciência é a busca pelo conhecimento que se dá de forma sistemática, com explicações e tese. Todos nós fazemos ciências, todos nós, em algum grau, de alguma forma, observamos, pesquisamos, criamos teses a partir da observação. Então, todo mundo aqui é cientista, tá bom?
Em contrapartida, o naturalismo defende que tudo que é real está materializado, entendeu? Tudo isso aqui é real, ou seja, os nossos sentidos, a fé, as emoções, isso aí é uma coisa irreal, entendeu? Então a gente tem aí a explicação do Big Bang, a gente tem aí a explicação da evolução das raças. Gente, pensa comigo. Há mais probabilidade da gente conseguir explicar que existiu um criador do que conseguir explicar o Big Bang. Só que as pessoas, elas são tão obstinadas em seu coração que elas não conseguem se submeter à soberania de Deus, elas não conseguem reconhecer a Deus. Por isso que Paulo fala que elas são indesculpáveis, porque a própria natureza diz, a própria natureza revela que foi necessário existir alguém para pensar em tudo isso e harmonizar tudo isso, né? Então a natureza, ela revela Deus. A ciência, ela comprova Deus. Então, o que a gente tem aí de ideia de ciência, gente, a gente precisa investigar para ver se a gente não está caindo numa linha filosófica. Vou ler Colossenses 2:8, que diz: não permita que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. A gente não pode se deixar enganar e para isso a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar para a gente dar razão à nossa fé. Outro texto que a gente também conhece é o de Romanos 12, versículo 1, que fala: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por conta de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Essa é a versão, transformadora, mas a NVI traz consigo aquela ideia de ofereçam os seus corpos como sacrifício a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. Ou seja, Paulo está falando de integralidade, você tá ali em razão, em pensamento, entendendo o que você está fazendo, em alma, em espírito, sentimentos e também em corpo físico. Tudo isso diante de Deus como um sacrifício. Para finalizar, eu não poderia deixar de citar esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que deu vida a todo esse projeto, Razão da Fé, e diz exatamente assim: em vez disso, consagrem-se a Cristo como Senhor de sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Em outras versões, estejam sempre prontos para dar razão à fé que vocês têm. Significa, meus irmãos, que a gente precisa conhecer. E a gente pode usar sim da ciência, a gente pode usar de fatos históricos, a gente pode usar de toda a teologia, a gente pode estudar e se aprofundar e trazer dentro desse bojo todos esses tesouros que irá enriquecer a nossa fé, que irá trazer pra gente mais sentido, mais segurança ainda em quem é Deus. Há pessoas que dizem que quanto mais você estuda, mais você se afasta de Deus. Isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Quanto mais eu estudo, quanto eu mais descubro de Deus, mais eu quero conhecê-lo e mais apaixonada eu fico por um Deus tão grande, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, como diz aquela canção. E é sobre isso, meus irmãos. É possível sim ter fé e dar razão à nossa fé. E eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos e não deixa de se inscrever nesse canal para que você receba mais conteúdos como esse. Eu espero você no próximo vídeo.